tarde, mulheres. Que Deus abençoe muito a tarde de vocês. Que você tenha uma tarde maravilhosa, uma quarta-feira extraordinária, de muita alegria, de muita realização, de muita conquista, em nome de Jesus. Vamos permanecer aqui no nosso Casa Firme e nos nossos cultos online. Fazemos os nossos cultos online e somos muito felizes nisso. Estaremos fazendo o que o Senhor nos mandar até quando Ele nos mandar fazer. Então, vamos fazer da forma que o Senhor tem mandado. Hoje, eu fiz essa palavra e particularmente, eu amo essa palavra. Eu amo essas referências que eu peguei. E eu fiquei extremamente feliz quando Deus me deu essa palavra. Ele me deu essa palavra na segunda-feira. Na hora que eu estava orando aqui no altar, eu tive aquele ímpeto e eu sabia que era essa palavra. Eu queria entender a linha do Senhor, mas ela já fala por si só. Ela é uma palavra que fala por si e ela é uma palavra assim, que todo mundo precisa dela. E se você não precisa dela agora, uma hora você vai precisar. Ela é uma palavra extremamente importante. Então, eu começo lendo Gênesis, no capítulo 16, versículo 7. Diz: O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, ao lado da estrada de Sur. E disse a ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Respondeu Agar: Estou fugindo da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e humilhe-se. E o anjo do Senhor continuou: Faça o que digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Ela se tornará tão numerosa que ninguém poderá contá-la. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e vai ter um filho. Dê a ele o nome de Ismael, porque o Senhor deu ouvidos ao seu sofrimento e queixa. O seu filho se tornará um homem livre e indomável como um jumento selvagem. Ele será contra todos e todos serão contra ele. Ele viverá perto de todos os descendentes do seu pai. Este foi o nome que Agar deu ao Senhor, o Deus que me vê. Ela perguntou: Será que eu vi aquele que me vê? Por isso aquela fonte que fica entre Cádiz e Bered passou a ser chamada de Berlai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão. Abrão deu ao menino o nome de Ismael. Eu paro aqui e eu vou pedir para você prestar atenção nos detalhes. Primeiro, quando o anjo do Senhor chega para ela e fala: Faça o que eu digo, pois vou fazer de você uma grande nação. Presta atenção na promessa que foi feita a ela. Foi feita uma promessa a Agar. E depois eu tenho versículos para comprovar para você que Deus não é homem para que minta. Deus faz promessas. Deus faz promessas para você, faz promessas para mim. Ele faz promessas para as pessoas. E Deus não é igual aos homens ou igual a uns aos outros que a gente conhece por aí, que faz promessa e não cumpre. Deus cumpre as promessas. Ah, mas está demorando e tal. Deus não te deu uma data específica. Ele não falou: em tantos dias eu vou realizar, mas Ele disse que ia fazer, então Ele vai fazer. E olha só, antes mesmo dela saber que estava grávida, você está grávida e vai ter um filho. Deu o nome de Ismael. O seu filho se tornará um homem livre e indomável. Isso aqui é só para comprovar que Deus nos conhece antes mesmo de sermos gerados. Deus nos conhece, essa teoria, mulheres, que você tem que ajudar a combater, do aborto. Ah, não, mas abortar em tal fase da vida do bebê não gera sofrimento, o bebê não sei o quê. Deus conhece, conhecia a mim, conhecia você, e olha ele falando, o anjo do Senhor falando de Ismael, dizendo que ele ia ser livre e indomável, que ele ia ser um menino e um homem assim, daquele jeito, que para domar aquele homem era muito difícil,
O Senhor já conhecia a personalidade dele. No ventre da mãe, pitiquinho, a mãe não sabia que ele estava ali. Mas o Senhor conhecia Ismael no ventre. O Senhor conhece a nossa vida dentro do ventre. Olha que coisa forte. E quando alguém diz, não, mas abortou com tantos dias, mas o Senhor já conhecia essa criança. O Senhor já tinha planos para ela. O Senhor já sabia qual seria o caminho que seria traçado por essa criança. E você, mulher, que se um dia realizou um aborto, interrompeu o percurso e o caminho dessa criança. Uma coisa, quando o aborto acontece numa mulher, espontaneamente, já tem prejuízos. A mulher mesmo já sente prejuízos. Agora, quando é provocado, é um assassinato. Você mata um ser que o Senhor já conhecia qual seria o caminho dele. Você acabou de interromper uma jornada, um futuro maravilhoso, brilhante. Você interrompeu aquela jornada. Porque o Senhor conhece as crianças dentro do ventre da mãe. Por isso, você, mulher que está grávida, é muito importante você consagrar o seu ventre, falar com o seu neném dentro do seu ventre. Abençoa o seu neném, ele está ali, ele é um só com você. Vocês são um só. Olha que coisa linda que o Senhor faz. Ele com Deus assim, é tão maravilhoso que Ele faz 2 corações baterem dentro de uma pessoa só. Dentro de uma pessoa tem um coração que é o nosso e o outro coração que é de um bebê. Às vezes, quando a mãe é grávida de gêmeos, então, 2 corações, são 3 corações dentro de uma pessoa só. Isso é milagre, isso é oportunidade. Isso é algo assim, uma porta aberta. Então, fale com o seu neném, consagre o seu neném, unja o seu neném, declare como o seu neném vai ser. É impressionante. Todas as vezes em que eu ungi, clamei, tudo que eu falei que as minhas filhas fariam, elas fazem. É exatamente isso. Consagrando, ungindo, declarando como elas seriam, pois elas são mesmo. Porque a declaração atrás de declaração. E foi assim, o Senhor conhecia já o filho, e o anjo do Senhor prometeu a ela, faça o que eu digo, pois eu vou tornar de você uma grande nação, que não vai ser possível contar a sua nação. Então, o anjo, além de ter falado isso, ele usou uma expressão assim, volte para a sua senhora e humilhe-se. Por quê? Agar fugiu, para o deserto, porque ela começou a entrar em atrito com a Sarai, os 2 entrando em atrito e tal, claro que isso aí não ia funcionar, não ia dar certo, fugiu. O anjo foi lá e falou para ela o quê? Volte para a sua senhora. Todo o processo de honra vai começar a partir de um momento que você volta em algum lugar que você teve uma atitude que você não deveria e se humilha. Volte para onde o Senhor tem mandado você voltar. Humilhe-se e o Senhor vai poder honrar você. Se você não se sujeita às coisas que o Senhor tem mandado você se sujeitar, não tem como seu processo de honra começar. Agar começou a ser honrada depois que ela voltou para o lugar que ela fugiu e humilhou-se a sua senhora. E o humilhar-se aqui da Bíblia não é aquele humilhar, pelo amor de Deus, não. É você fazer alguma coisa que aquilo dói dentro da sua alma, mas você sabe que você tem que fazer. Seja pedir perdão, seja pedir desculpa, seja voltar a algum lugar que você, às vezes, saiu de um emprego, furtou algo, deixou de pagar alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa ou de agir com integridade naquele local e pedir perdão. Mas o pessoal não merece. Mas não foi isso que Deus perguntou? O anjo falou para Agar, volte e humilhe-se e se submeta naquilo que você não quer. Deus não falou assim, Agar, vamos votar. Você quer voltar ou não quer voltar? Você quer se humilhar ou você não quer se humilhar? Ele não falou, vamos votar. E o Senhor não fala isso. Tem coisas que eu não quero fazer. Tem coisas que eu acho que é injusto eu fazer também. Não, mas eu vou fazer isso? Não merece o que eu estou fazendo. Pois bem, mas o Senhor nunca falou para mim, Mariana, vota, o que você quer fazer?
Nunca. E aqui foi uma ordem. O Senhor deu uma ordem a ela. Ei, o que você está fazendo aí? Ah, porque o que você está fazendo aí? Volta para sua senhora e humilhe-se. E às vezes, mulher, você está num lugar que você não deveria estar, você está parada aí há um tempão, você está vendo a sua vida dar volta ao redor da montanha, não caminha, não sai do lugar, as coisas continuam do mesmo jeito, elas não evoluem, elas não crescem e nem diminuem, elas estão sempre daquele jeito morno, sabe? Aquele jeitinho morno, nunca, não cresce nem diminui. Não tem evolução também, está sempre daquele jeito morno, morno, ao redor da montanha. Volte ao lugar que você deixou de dar honra, de respeitar, de cuidar, de agir e sujeite-se àquela situação. Não é justo, o mundo não é justo mesmo. Sujeite-se à situação que o Senhor está mandando você se sujeitar. Humilhe-se diante da situação que o Senhor está mandando você se humilhar. Peça perdão para quem você tem certeza que você não vai pedir perdão, porque aquela pessoa foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ela não merece o seu perdão, pois o Senhor Ele não está pedindo para você votar, Ele está mandando você voltar. Volte e sujeite-se à sua senhora. Tem algumas pessoas que elas até caminham bem. Você vê que ela está bem, ela vai, mas tem coisas, tem situações que parece que não avançam, não evoluem, não vai. Parece que tem sempre algo ali travando aquela situação, travando. É isso. Você deixou situações abertas no passado. Situação aberta no passado não frutifica o futuro. Tem situações abertas no passado que precisam ser fechadas. Tem perdões que não foram pedidos no passado que precisam ser pedidos. Você precisa ir lá, voltar e sujeitar-se ao que você tem que sujeitar. E muitas vezes eu vou te dar uma direção. Algumas pessoas são colocadas na nossa vida para tratar com a gente mesmo. Às vezes você fala, nossa, aquele meu chefe é muito ruim, mas ele foi colocado ali para tratar com você. Porque às vezes você tem reações parecidíssimas com a dele. Tem pessoas que eu conheço, a minha personalidade não bate muito com a pessoa, e eu vejo que, assim, às vezes as atitudes que a pessoa toma perto de mim me incomoda bastante. Mas se eu for analisar profundamente, as atitudes da pessoa que me incomoda são parecidíssimas com as minhas atitudes. Então, tudo que eu não gosto em mim, eu consigo enxergar no outro. Difícil a gente enxergar na gente e assumir que a gente tem um problema e que a gente precisa de tratamento também. Então, tem pessoas que são colocadas no nosso caminho para tratar com o nosso jeito, com o nosso emocional, com a nossa forma de lidar com as coisas. Tem pessoas que são colocadas assim. Eu e o Mu, a gente conversa muito sobre isso, eu e meu esposo. E com a gente não foi diferente. Não foi nada diferente, porque o Murilo, quem conhece o Murilo mais de perto, sabe que o Murilo é calmo, calado, o Murilo é quieto, e o Murilo é bastante individualista. Ele gosta muito das coisas dele, é dele, e ele cuida muito, muito bem das coisas dele. Então, assim, ele não gosta que alguém vá lá e trata as coisas dele de um jeito ruim, ou de um jeito que não seria o jeito que ele cuida. Pois bem, Deus me colocou na vida dele. Para quê? Para tratar com ele. E comigo também, porque eu sou espaçosa, eu adoro espaço, eu vou e eu esqueço as minhas coisas e eu uso a dele. E aí, às vezes, eu uso alguma coisa dele, e às vezes eu nem fiz nada. Se ele me empresta alguma coisa, um computador, um celular, às vezes eu não fiz nada. Eu peguei e coloquei, ele já vem reclamando, você deixou meu celular engordurado, você deixou meu computador engordurado. Eu nem fiz nada, na verdade. Mas isso é um tratamento para os dois lados, porque eu tenho que aprender a respeitar o espaço das pessoas, e ele tem que aprender a conviver com pessoas que são diferentes dele. E isso, hoje em dia, a gente brinca com isso, e cada um respeita o seu lado, tem que respeitar mesmo, porque a gente já aprendeu esse tratamento. Mas, antigamente, isso era um processo de luta, porque ele gosta das coisas dele. Às vezes, ele deixa a toalha lá no banheiro, eu entro para tomar banho, esqueço a minha, eu uso a dele. Aí, mas você usou a minha toalha, que eu esqueci a minha. E aí, ele tem o lado dele da cama, eu tenho o meu lado da cama. Pois é, o Murilo levantar, eu tenho um despertador mental. Ele levanta, eu já rolo para o lado dele.
Por que você deita do meu lado? Por que você não deita do seu lado? Porque parece que o lado dele é mais gostoso. Eu tenho a sensação de que o lado do Murilo é melhor, inclusive. Então, isso, que engraçado. Mas isso são pessoas que uma vai tratando com a outra. Uma trata com a outra. E a pessoa que foi colocada no seu caminho, às vezes é o seu cônjuge. Às vezes é um irmão, às vezes é um chefe. Ou uma amiga que foi colocada ali para tratar com você. Para ensinar você, porque Deus faz exatamente isso. E com Agar não foi diferente. Não foi diferente. Porque Agar tratou muito bem com Abrão e com Sarai, que erraram. Tiveram uma atitude completamente precipitada. Sarai pela precipitação. Abrão por conta da omissão. Foi extremamente omisso e, consequentemente, colheu o que tinha que colher. Então, você vê Deus mandar voltar. Olha quantas referências tem hoje. Deus mandou voltar. Deus mandou sujeitar-se à sua senhora. Então, você vai pegar aí o que é para você. Volte. Vá arrumar o que está bagunçado ali atrás. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Fuga não é a situação certa. Fugir não adianta. O tanto de mulheres que eu escuto, que às vezes, porque não quer viver aquele relacionamento ou aquela situação, fogem. Não voltam para casa e demoram para chegar em casa e vão fazer alguma coisa fora, vão comer sozinha porque não aguenta o ambiente da própria casa. Fugir não é a solução. Volte e vá organizar as coisas que estão bagunçadas. E não é uma votação. Eu não quero. Não, Deus não está perguntando isso. Deus não está abrindo negociação. Está mandando voltar e organizar aquilo que foi deixado desorganizado. Essa frase, esse é o Deus que vê? Esse é o Deus que me vê? Olha isso. Esse é o Deus que me vê. Deus vê. Deus vê a mim. Deus vê você. Deus vê as suas situações, Deus vê os seus problemas. Por que você acha que Deus não está vendo? Por que você acha que Deus não está prestando atenção no que você está vivendo? Deus vê. Esse é o Deus que me vê? Sim! Esse é o Deus que nos vê. Ele é o nosso Senhor. Agar, uma escrava, ela era uma escrava. E na cultura dela, escravo não tinha vez, não. Escravo não tinha voz, escravo não tinha vez. Hoje em dia, a gente não vive isso. Mas lá atrás, escravo não tinha direito a absolutamente nada. E é lógico que ela, como escrava, virou para Deus e falou assim, mas esse é o Deus que me vê, o senhor está me vendo? Claro que sim. Ele estava vendo a escrava, e ela mesma se colocou nessa situação. Uma escrava, o senhor está me vendo? Sim, esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que tem visto e tem ouvido. E você está achando que Deus não está ouvindo? Sim, Ele está ouvindo. Gênesis 21, 14 diz, no dia seguinte, Abrão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar. E despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando pelo deserto em Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha. Porque pensou, não quero assistir à morte do menino. E ali ficou sentada, chorando amargamente. Eu vou parar aqui só para você ver a situação dessa mulher. Passou-se o tempo, ela teve o neném, nasceu Ismael, e o que aconteceu? Olha o atrito de novo. Sarai, que já era Sara, engravidou, teve o neném, e ali começou os atritos. E aí o que ela fez? Manda embora. Manda essa escrava embora. Abrão, que até agiu com sabedoria nessa parte, mandou. Ele ficou aflito, ele não gostou, porque era filho dele, mandou ela embora para o deserto. Ela andando no deserto, viu que a água dela e da criança acabou, ela deixou o menino sentado ali e foi para longe dele. Agora, mãe, você que é mãe, você imagina, deixar a sua criança sentada no deserto e você sumir, desaparecer, porque você não quer ver a sua criança morrer. Olha a situação que ela estava vivendo, e ali ela ficou sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que aconteceu, Agar? Não tenha medo,
Deus ouviu a voz do menino, de onde ele está. Vamos, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Ele já tinha prometido, o Senhor já havia prometido. Deus não retrocede nas promessas. Ia lá, ela esqueceu da promessa, mas a gente pode se esquecer da promessa do Senhor, mas Deus nunca se esquece de uma promessa que Ele fez a nós. Ela pode demorar para chegar, mas ela chega. E é o Senhor ali só reafirmando a ela: segure-o pela mão, porque eu vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se um flecheiro. Olha só. Primeiro assim, o Senhor já tinha prometido, já tinha feito uma promessa a ela: eu vou fazer de vocês um grande povo. Quando o menino estava no ventre dela, falou assim: escuta, volta, porque eu vou fazer de vocês um grande povo, que não vai poder contar. Pois as situações foram acontecendo, ela se esqueceu do que Deus prometeu para ela. Fugiu de novo, fugiu não, foi mandada embora. Foi de novo para o deserto e deixou o menino lá para morrer, de sede. Mas o Senhor voltou. Olha como que Deus é misericordioso. Esse é o Deus que me vê? Sim. Porque Deus te fez uma promessa a ela. E Ele voltou e reafirmou Agar. Aqui, ó. Agar, vamos, levante o menino, segure-o pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. E às vezes Deus está falando isso para você agora: ei, se levanta, para de ficar chorando, para de ficar se lamentando, para de ficar triste com isso. Eu já não falei que eu vou resolver isso? Eu já não te prometi que isso vai mudar? Que eu vou fazer dessa situação uma situação de vitória? Por que é que você está esperando isso morrer? Por que é que você está agindo como Agar agiu? Porque às vezes o desespero é tanto que faz você não enxergar as coisas que estão diante de você. Às vezes a sua vitória está na sua frente. Seja por uma atitude que você tem que ter, por algo que você precisa fazer, mas você não está enxergando. Igual Agar. Ela não viu o poço de água diante dela. Estava diante dela e ela não conseguia enxergar. Quantas pessoas estão perecendo por falta de visão? Quantas vezes Deus faz promessa na nossa vida e a gente se esquece da promessa, mas o Senhor não se esquece da promessa. Deus é homem para que minta? Ele é filho do homem para que se arrependa? Não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que te vê, Ele é o Deus que vê a sua situação e aquilo que você está vivendo. Pensa nisso. Aonde é que você precisa voltar para consertar? Volta, conserta, não é votação. Vai voltar e vai consertar. Ok. Não tenho nada, Então o que é que você está deixando de enxergar? O que é que você está deixando de ver? O que é que está diante dos seus olhos, mas você não consegue ver, mas você não consegue enxergar? Ele falou e o Senhor voltou e reafirmou. E sabe o que Agar fez? A circunstância dominou ela. Sabe por quê? Cadê a fé da Agar? Cadê a sua fé? Cadê? Aonde está a fé? Cadê a fé da Agar? A circunstância foi muito maior que a fé dela. Porque a circunstância mostrou para ela, sabe o quê? E mostrou até para o próprio Deus. Não confia, Senhor, no que o Senhor prometeu. O Senhor prometeu, mas o Senhor está demorando demais para chegar. Meu Deus, o Senhor prometeu, mas está demorando. O Senhor está chegando atrasado. E Deus chega atrasado? Agar se entregou para o desespero, foi deixar o menino para morrer e ela também morrer. E eu creio que Deus faz essa pergunta para você hoje. O que te aflige? Tem uma tradução que diz: Agar, o que te aflige? E eu acho que eu tenho certeza. Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje. O que é que te aflige? Qual é a questão? Qual é o problema que o seu desespero e que a sua circunstância está dominando e não está deixando você enxergar a saída? Porque muitas vezes Deus fala com você, Deus te faz promessa, Deus faz coisas maravilhosas com você, porque Agar viveu um milagre, ela era uma escrava. Deus falou com ela, Deus viu ela. Isso mostra mesmo que Deus não escolhe pessoas, Ele escolhe corações. Ele escolheu o coração de Agar, Ele foi falar com ela, Ele foi consolar ela. E ali você pode ver que Deus ouviu o choro do menino.
Eu ouvi o menino chorar. Olha só o poder que a oração de uma criança tem. Ele ouviu o menino chorar e do céu respondeu: opa, o que foi? O que te aflige? E Deus está perguntando exatamente isso para você. Opa, o que foi? O que é que te aflige? Qual o problema? Qual é a questão? Ah, Senhor, é isso, isso, isso. Deus já não te prometeu? Deus já não disse para você que vai reverter isso em bênção e em vitória? Você acha que Deus é oscilante, que Ele muda de ideia assim? Ele faz uma promessa para você hoje, passa um tempo, Ele muda de ideia porque Ele acha que aquilo lá não foi uma boa escolha? Não. Deus promete e Ele cumpre. Deus promete e Ele financia. Deus já disse que vai fazer. Ele falou para Agar que Ele ia fazer. E Deus disse a você que Ele vai fazer. Você está com o espírito agitado, você está com nessa ansiedade, eu quero logo, mas Deus falou que vai fazer. Ele vai fazer. O que você não pode deixar é o seu medo e essas circunstâncias cegar você. Em Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os meus planos sobre você, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Não, você tem que pegar esse versículo e ler ele todo dia para você. O Senhor prometeu que vai fazer. E Ele não tem planos de sofrimento, Ele tem planos de paz, de um futuro de paz. Ele vai dar a vocês aquilo que tanto desejam, aquilo que o seu coração tem desejado, almejado, pedido. É esse o plano de Deus para você. Deus não tem plano de morte. Deus não tem plano de morte por sede. Deus não tem plano de deserto. Deus não tem plano de fuga. Deus não tem plano de ver o menino morrer, ver o menino sofrer. Deus não tem planos disso. Deus tem planos, aquilo que você mais almeja e mais deseja. Porque eu tenho certeza do que mais do que dinheiro, mais do que uma situação financeira muito, muito alta, mais do que bens materiais, mais do que qualquer coisa que você pode palpar, o desejo do seu coração é um futuro de paz. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque você pode sim querer um carro, uma casa, uma roupa, uma casa mobiliada do jeito que você sonha, viajar e fazer tantas outras coisas, mas mais do que isso, é ter um futuro de paz, saber que a sua família está guardada, protegida, unida, juntos no mesmo propósito. Eu tenho certeza do que eu digo. E o Senhor vem para reafirmar com essa palavra. Não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Deus não tinha planos de derrota para eles, e Deus não tem planos de derrota nem para mim, nem para você. Então, por que é? O que te aflige? Qual é a questão? Qual é o problema? Se Deus já prometeu, se Deus manda a palavra, se Deus está reafirmando aquilo que Ele falou com você, o que é que te aflige? Por que você está chorando? Por que é que você está sofrendo nesse exato momento? Por que é que você chora? Por que é que está aflita? Por que é que está preocupada? Por que é que está sentada no deserto, só esperando a morte? Por quê? Se Deus tem planos de bem e não de mal, se Deus tem um futuro de paz, na sua própria terra, inclusive, Deus tem um futuro de paz, aí é onde você está, na sua própria terra. Está entendendo? Eu espero que você esteja entendendo. E Deus sempre faz melhor, viu? Muito mais do que pedimos ou pensamos. Em Efésios 3:20 diz: agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Meu Deus, Deus faz infinitamente mais do que você sonha, infinitamente mais do que você tem coragem de pedir. Sabe aquele sonho que você não consegue nem se imaginar lá? É tanto, mas é tanto que você fala, não, para mim não dá. Não dá. Não dá mesmo. Se você crer dessa forma, não vai dar. Agora, olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra diz, olha o que o próprio Deus diz
que Ele tem infinitamente mais, Ele faz infinitamente mais do que você imaginou pedir, mais do que você teve coragem de pedir, mais do que você se imaginou, inclusive. Ele faz, e Ele vai fazer. Quando Deus fala que algo vai acontecer, vai acontecer. Deus não é homem para que vai acontecer hoje. Aí passou um tempo, bom, não vai mais acontecer, você não é uma boa pessoa. Deus prometeu, Deus não volta atrás nas suas promessas. Deus não volta atrás naquilo que Ele prometeu. E Deus não mentiu para você, Deus não mentiu para Agar, Deus não mentiu para você. Ah, meu Deus, mas parece, está demorando tanto, eu só vejo as coisas piorarem. Às vezes eu recebo mensagens de mulheres exatamente assim. Eu não vejo nada, eu não estou vendo nada. É claro, Agar, sabe por que você não vê nada? Sabe por que você não enxerga nada? Você só enxerga a morte e você só enxerga que a situação só está piorando porque o desespero tomou conta, porque a tristeza tomou conta, porque a tristeza e o desespero foi muito maior do que o que o Senhor te falou. É lógico, Agar, que você não vê nada. É claro que não. Ai, mas eu estou vendo, parece que está piorando, parece que as outras pessoas em volta de mim não vivem nada, não sentem nada, não sofrem nada. Ah, não. É isso. É exatamente como Agar fez, cega. Não enxergava a fonte que estava diante dela. Ao invés dela ver vida, água, fonte, saída, solução, o que ela viu? Morte. O menino vai morrer sem água, vai para longe de mim que eu não vou aguentar ver esse menino morrer. Que situação mais horrorosa. Você acha mesmo que Deus tem esse tipo de plano para a vida de alguém? Você acha mesmo que Deus tem esse plano para você? Você acha isso? Porque isso assim, se você algum momento pensou que Deus tinha isso para você, que Deus preparou essa situação para que você vivesse, você não acredita em absolutamente nada que está na Bíblia. E você não acredita em absolutamente nada que sai desse altar. Nada. Toda palavra que saiu desse altar, você jogou fora e falou, não, não é para mim, não. Não, eu sou só uma escrava. Essa palavra, não, esse é o Deus que me vê, mas eu sou escrava. Não. Deus tem planos de paz, de bem, de tranquilidade. Deus tem planos de futuro. Um futuro para você. Você tem um futuro. A sua vida não vai acabar aí. Essa situação não vai parar aí. Você tem um futuro, planos de bem e não de mal. Em Números 23, 19 diz: Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Deus não é homem para que minta. Números 23, 19. Deus não é homem, pois não mente, nem um filho de homem para que se arrependa. Ele faz o que promete e cumpre o que diz. Olha que versículo maravilhoso. Deus ouviu o menino chorar, ele não ouviu Agar, mas ele ouviu o menino. Deus ouviu. Lá do céu ele ouviu. E esse versículo é maravilhoso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso em outra tradução. Aí Deus foi, abriu os olhos de Agar, porque estava cega, e deixou o desespero tomar conta dela. O desespero tomou conta dela mesmo. Ela não enxergava mais nada, ela não enxergava saída. A única opção que ela enxergava era o quê? Morte. Vamos morrer, todo mundo, acabou. Fim da linha. Será que é isso aí que você está pensando? O que é que te aflige? Qual é a sua questão? Qual é o seu problema? Qual é a situação que você não vê mais de uma opção, você só vê a morte? Qual é a sua questão que foi exatamente como Agar? Como é que lá naquela situação, a única saída para ela foi a morte? Você pode ver, essas pessoas que tiram a própria vida, eu fico pensando, a pessoa que tira a própria vida, meu Deus, o que será que ela viveu para ela achar que não tinha saída? Para ela achar que a única opção dela era a morte, era o fim para tudo aquilo? O que é que essa pessoa viu ou viveu para achar que não tinha saída, para achar que não tinha solução? Em Deus as coisas têm solução. Em Deus tudo tem saída, tudo tem solução. E a solução às vezes está diante de você.
igual foi com Agar. Só que os planos que você tem feito aí de derrota, porque às vezes sentar, como Agar fez, sentar, ficar sentada lá só esperando a morte é plano de derrota. E Deus tem planos de derrota para você? E Deus tem planejado fazer isso na sua vida? Plano de derrota? Ficar sentado esperando a morte é plano de derrota. Ficar deitado e não conseguir levantar da cama, nem se erguer, é plano de derrota. E se encher de remédio, de antidepressivo, para ficar feliz, e onde o povo até faz graça, né? O mundão faz até graça com remédio antidepressivo, com remédio para te ajudar a dar um gás para levantar, uma força para levantar. O pessoal hoje até faz muita gracinha, muita brincadeira. E isso é tão sério, que além de fazer você dependente disso, você só tem alegria quando você toma aquilo. Você não consegue ver alegria em mais nada. Olha a seriedade disso. Você não vê mais alegria. Isso é tão sério. Então, ao invés de você ficar lá deitada, fazendo planos de derrota, não consegue levantar da cama, ao invés de você ficar lá sentada em frente à televisão, não sei quantas horas, assistindo não sei quantos episódios de série, passando e passando e passando, e comendo coisas ruins, e fazendo aquele estilo de vida bem melancólico, bem ruim, são planos de derrota. Isso é plano de derrota. Ah, mas é que hoje eu estou mais triste, plano de derrota. Sim, não é votação. Isso são planos de derrota. E Deus já falou com você hoje que Ele não tem planos de mal para você. Nem de derrota, nem de tristeza, nem de fracasso. Você não se levantar da cama, você não reagir, você não levantar e ir para a batalha e decidir que não, diabo, essa família é minha. Não, esse esposo é meu. Não, você não vai levar a vida dos meus filhos, você não vai tragar a vida dos meus filhos. Não, esse emprego é meu. Não, eu não aceito viver escassez financeira. Não, eu não aceito viver dificuldade financeira. Não, eu não aceito. Ao invés de você levantar, reagir, declarar a palavra o tempo todo, que a palavra manda, você repetir a palavra. Então repita, repita. Diga o fraco, eu sou forte. Vá dizendo para o diabo: Deus não tem planos de mal para mim, tem planos de paz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor faz infinitamente mais do que eu pedi ou do que eu pensei. Não, o Senhor me fez promessas e Ele vai cumprir. Não, o Senhor me prometeu que mudaria essa situação, então Ele vai fazer. Isso sim são planos de vitória. Isso sim é dizer para o diabo: não, na minha casa não, no meu território não, aqui não. Na sua casa física, você deixa qualquer pessoa entrar lá? Apareceu alguém e falou: licença, deixa eu entrar aqui, deixa eu sentar aqui, dá licença, busca lá para mim uma água. Você deixa alguém entrar na sua casa? Que não seja alguém que você conheça ou da sua confiança? Alguém entra na sua casa? Por que então que você deixa o diabo entrar na sua casa, no templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, você, sua mente, seu espírito? Por que é que você não deixa alguma pessoa que você não conhece entrar na sua casa, mas o diabo você deixa ele entrar na sua casa? Ele é conhecido? Ele é seu conhecido? Ele é da sua confiança? Para que você possa deixar ele entrar na sua casa? Por que é que ele está tendo acesso à sua casa, ao seu corpo, à sua mente? Por que é que ele tem soprado esses planos de derrota, dizendo para você que a única saída é a morte, e a única solução é a morte, e que não tem saída e não tem solução, que Deus mentiu para você mesmo, que Deus te enganou, que Deus fez errado, e você está ouvindo, ele está alimentando, está deixando, está fazendo plano de derrota? Por que é que você se afastou para ver o menino morrer? Por que é que você está fugindo do seu casamento? Por que você não quer voltar para casa e viver uma vida em paz, feliz, ao lado da sua família? Por que é que você está correndo e está fugindo? Por que é que ao invés de voltar e sujeitar-se ao que você tem que sujeitar-se, você está fugindo? A gente não foge para sempre não, viu? Uma hora, tudo que a gente tem fugido vai alcançar. Eu digo isso com convicção porque eu já vivi isso. Tudo que eu fugi e achei que não, isso aí não faz diferença. Não, voltou. Bateu lá na minha porta, lá na frente. Oi, tudo bem? Bora resolver o problema que você deixou de resolver? Vamos lá resolver o que você deixou para trás? Tudo precisa de solução. Tudo precisa de um final. Nada acaba assim do nada. Nada. Você pode ver na sua vida uma ligação que você faz. Você não desliga a ligação no meio, né? Então tá, pá. Você finaliza aquilo, né? Então tá bom, muito obrigada, tchau, Deus abençoe.
Nada é finalizado no seco, né? A gente sempre tem que dar uma finalização para as coisas. Tem coisas que não foram finalizadas, tem coisas que não foram entregues, tem coisas que não foram resolvidas. E enquanto você não voltar, sujeitar-se, resolver aquilo que o Senhor tem mandado você resolver há tempos, porque Deus está te incomodando há tempos. Enquanto você não voltar lá e resolver o que precisa ser resolvido, você vai dar de cara com essa situação o tempo todo. Toda vez que você for, ela vai estar lá assim, para te lembrar. Estou aqui ainda. Eu ainda estou aqui. Isso ainda não foi resolvido. E sabe por que eu digo isso? Porque toda situação que eu deixava de resolver, seja um perdão, seja uma desculpa, seja qualquer coisa que eu precisasse pôr um ponto final naquilo, principalmente no passado, todas as vezes que eu dobrava o joelho para orar, parece que aparecia um filme assim na minha mente, sabe? E eu só conseguia ver aquilo. E eu orava, e às vezes eu orava até mais alto, e eu clamava mais alto, e às vezes dentro da minha casa eu chegava a gritar na oração, porque eu estava tentando silenciar o meu próprio pensamento. Você nunca vai conseguir silenciar o seu pensamento. Ainda mais se for o Espírito Santo dizendo para você, epa, tem coisa para resolver, tem coisa para fazer. Vamos lá limpar isso aí, vamos lá organizar isso aí. Não adianta. Toda vez que você dobrar os seus joelhos e for falar com Deus, for orar, aquilo vai estar martelando na sua mente. Vai estar ecoando tão alto na sua cabeça que vai parecer que tem alguém gritando para você. E às vezes eu perdi a concentração na oração, eu não consegui orar. Por vezes eu deixei de orar, porque eu falava assim, não vou conseguir orar. E depois, quando você resolve, parece que aquela paz volta e inunda você de uma forma que aí você tem capacidade de virar para o diabo e falar assim, está vendo? Agora você não vai mais calar a minha oração. Porque o diabo usa de meios para calar as orações. E às vezes ele usou esse meio para calar a sua oração. Você não consegue orar, você não consegue clamar, você não consegue pedir. Por quê? Porque tem um filme passando de coisas que você tinha que resolver e não resolve. E ele calou você mais uma vez. E todas as vezes que eu resolvi alguma coisa e que eu resolvi uma pendência, por mais difícil que fosse, eu ia orar e eu sentia aquela paz, aquele alívio. E pronto, capeta, agora você não cala mais a minha oração, agora a minha oração vai sair. E vai fluir, e vai subir aos céus. Não tem coisa melhor do que quando vem um culto, que a bispa sobe no altar e diz assim, revela o que está em oculto, vai lá falar a verdade, vai lá pedir perdão. Não tem coisa melhor do que você sentar ali e falar assim, nossa, não é comigo, que beleza. Eu não tenho que pedir perdão para ninguém, eu não tenho que ir lá revelar nada para ninguém, eu não vou fazer nada. Nossa, meu Deus, que maravilha. Teve um culto ano passado, que eu achei muito legal, que a bispa fez um culto, dizendo, né, vá, peça desculpas para as pessoas, né, o que você tem que pedir, peça perdão, presenteie ela, dá um presente para aquela pessoa que às vezes te fez mal, te magoou, e tal. Vai lá dar um presente. Gente, o que tinha de gente se presenteando, um dando presente para o outro, tá, presente daqui, presente de lá, e eu assim, eu olhei e falei, nossa, que delícia, não precisa dar presente para ninguém, sabe por quê? Porque eu sou perfeita? Não, não é, mas eu não deixo as coisas perdurarem mais. Aconteceu alguma coisa, eu resolvo ali na hora. Aí, ok, me desculpa, eu me alterei, me perdoa e tal. Eu não preciso voltar lá não, nem presentear ninguém. Não tem sensação mais leve, mais maravilhosa do que você voltar a sujeitar-se ao que você não quer. Porque sujeitar-se não é volta e faz uma coisinha agradável. Sujeitar-se é você fazer aquilo que você não quer. É você fazer aquilo que você não gosta. É você fazer aquilo que você acha injusto. Isso é o sujeitar-se. Para Agar, volta e sujeite-se a sua senhora. Humilhe-se a ela. Agora imagina na cabeça daquela escrava. Sou uma escrava. A mulher falou que era para ele me engravidar. Eu estou grávida. Agora ela não gosta de mim. Agora eu tenho que voltar lá e pedir, e me sujeitar a ela, me humilhar a ela. Imagina o percurso dela de volta. Voltar e sujeitar-se. Imagina só. Pois ela voltou e fez o que tinha que fazer. E o Senhor tinha feito uma promessa e ela se esqueceu. E você muitas vezes está se esquecendo das promessas que Deus fez a você. Ele te prometeu. Ele vai cumprir.
mas você tem que fazer sua parte também. Em Provérbios 29, 18, que eu já tenho que finalizar. Quando não se pode contar ao povo os mandamentos de Deus, a sociedade vai de mal a pior. Quando o povo obedece à lei, ele vive feliz. Aonde não há sabedoria, o povo perece. Pronto, onde não há visão, o povo perece. Essa é a tradução que você conhece, porque às vezes eu leio na Viva, parece, nossa, nunca ouvi esse versículo já. Onde não há visão, onde não há sabedoria, onde não há entendimento, visão. Onde não há visão, o povo perece, que era o que ia acontecer com Agar. Sem visão, ia morrer seca no deserto. Ela e o filho. 2 Reis 6:17. Então Eliseu orou, ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem. E ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha a oração, abre os olhos do meu ajudante, que ele não está vendo o que eu estou vendo. Essa é a sua oração, é essa oração que você tem que fazer com muita força. Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja o que eu não estou vendo, para que eu consiga entender o que eu não estou entendendo. Ontem eu fiz uma sessão de perguntas para os jovens, e a grande maioria das perguntas é, como saber o meu propósito? Como saber o meu chamado? Como saber o que Deus quer de mim? Meu Deus, como é que você não consegue diferenciar a voz de Deus e a voz do mal? Como é que não consegue ter um entendimento de saber, opa, isso aqui não foi Deus que falou, não. Ou aquela paz de Deus falou comigo. Deus falou comigo e pode vir qualquer um dizer para mim que não é. Mas Deus falou comigo. Deus disse para mim, então eu creio. Se Deus falou, e pronto. Agar era uma escrava e Deus olhou para ela. Não vai olhar para você? Agar era uma escrava, filha de escravos, presos. Deus não vai olhar para você, que é filho de gente livre, que somos livres. O Senhor Jesus já trouxe a liberdade na cruz do Calvário. Somos livres e Deus não vai olhar para você. Esse é o Deus que nos vê. Esse é o Deus que me vê. Esse é o Deus que te vê. Esse versículo, essa frase, esse é o Deus que me vê? Sim. E eu vou dizer a você que alguns anos atrás, acho que uns 5 anos, eu vivi uma situação muito dura, muito difícil, e eu pensei, eu fui a Deus, eu lembro que eu entrei no meu quarto, eu fui a Deus, e eu ajoelhei, e eu me derramei no Senhor, e eu falei, meu Deus, é isso, isso, isso e isso, eu não consigo resolver. Assim, eu não vi, Reju, meu Deus, me dá uma palavra, pelo amor de Deus, parece que o Senhor não está me vendo, parece que o Senhor não está me enxergando. E eu abri a Bíblia, aleatoriamente, e caiu exatamente esse versículo. Esse é o Deus que me vê. E por isso que eu comecei falando essa palavra, uma palavra muito especial para mim. Porque depois que eu recebi essa palavra, eu lembro que lá no meu quarto, sozinha, chorando, em lágrimas, porque ainda quando eu abri a palavra e vi Deus me responder daquela maneira, esse é o Deus que me vê. E eu chorando, eu lembro que naquele momento, lá no meu quarto, eu recebi aquele batismo do Espírito Santo, eu fui batizada em meio à dor, em meio a lágrimas, eu fui batizada, eu recebi aquele renovo do Espírito, e cada vez que aquela situação que eu fui reclamar ao Senhor, voltava para me assombrar, eu lembrava da palavra, eu falava, Deus, esse é o Deus que me vê, né? O Senhor me deu uma palavra, o Senhor prometeu. Essa situação durou ainda uns 3, 4 anos depois. Eu ainda continuei vivendo as mesmas situações, uns 3, 4 anos. E toda vez que eu via acontecer aquilo, eu já dizia, Deus, esse é o Deus que me vê. Esse é o Deus que me vê. E meu coração já se acalmava. Toda vez que você estiver em aflição, você tem que ter uma palavra para acalmar seu coração. Não adianta você estar em aflição, sentar e esperar a morte, ou falar, não quero ver o menino morrer, não quero ver essa situação morrer, não quero ver isso minguar. Não adianta você fazer isso. Você tem que ter uma palavra para acalmar seu coração. Mulher, tem uma palavra. Acalme o seu coração. Para de dizer que você não sabe, ou que você não vê, ou que você não entende. Você tem que ter uma palavra para acalmar esse coração e dizer, opa, esse é o Deus que me vê, né? Ah, pera, o Senhor tem planos de bem e não de mal? Foi isso que o Senhor disse? Planos de bem e não de mal? Então estou com o coração em paz. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor vai fazer. Vai demorar, Senhor? Não tem problema.
Está nas mãos do Senhor? Então o Senhor vai caprichar, com certeza. Se Deus demora, está fazendo ainda mais do que você pediu, ou do que você pensou, ou do que você se atreveu a pedir ao Senhor. E para finalizar, eu finalizo com o Salmo 121, 4. É verdade. O protetor de Israel não cochila, nem dorme. Ele está sempre alerta. Tem uma tradução que é linda, que diz assim: o protetor de Israel nunca fecha os olhos. O Senhor é o Deus que nos vê. Ele é o Deus que nos enxerga. Ele vê você, Ele me vê, Ele vê as nossas situações, sim. Ele está vendo, Ele tem planos de bem e não de mal. Tem que voltar, tem que limpar alguma coisa, consertar uma situação, volte, rápido. Seja rápida. Porque quanto mais você demorar, mais você vai demorar para sair dessa situação. O diabo veio com mentiras e você deixou esse desconhecido entrar na sua casa. Vai lá, combate ele com a palavra, combate ele com oração, porque pode ir um pastor, pode ir um bispo, pode ir qualquer um fazer uma oração de libertação na sua casa, em você, expulsar, expulsa, sai, o diabo sai. Só que é o pastor, o bispo, virar as costas, aquela brecha ainda está aberta, aquilo lá ainda está aberto, aquilo lá ainda está latejando, pulsando dentro de você. Os piores demônios e as piores entidades que a gente precisa combater são as entidades dentro da gente, viu? Que você não quebra com pau, com martelo. Sabe essa entidade que às vezes tem esses santos, que as pessoas usam, esses santos e tal? Esse aí você quebra num pau, num martelo, acabou. Não tem vida, não tem nada. Não faz nada aquilo lá, a não se assombrar a gente à noite. Misericórdia, porque conviver com um negócio desse, eu realmente, aquilo lá você quebra num martelo. E a que está dentro de você? Um martelo resolve? Uma espada resolve? A não ser a espada da palavra, que entra e divide alma e espírito. Ok? Então eu quero que você agora coloque-se em pé na sua casa, dobre os seus joelhos, pega as suas situações e vá falando a Deus isso agora. O Senhor é o Deus que me vê, né? Esse é o Deus que me vê. Será que eu vi aquele que me vê? É isso mesmo. Deus acabou de falar com você. Acabou de falar com você e te perguntar: ei, o que te aflige? Qual é o seu problema? Qual a sua questão? Onde é que está errado aí que você não está gostando? Pois Deus está lhe respondendo. A sua situação vai ser revertida, mudada. Ele não se esqueceu da promessa que fez a você. Você pode ter se esquecido, mas o Senhor não se esqueceu da promessa que fez a você. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui diante do Senhor, na sua presença, mais um período. Eu agradeço demais essa palavra, porque o Senhor é tão misericordioso, tão bondoso, assim como foi com Agar. O Senhor já tinha feito uma promessa para ela, o Senhor poderia ter ficado em silêncio, mas o Senhor foi lá, reafirmou a promessa a Agar, dizendo a ela: está fazendo o quê? Levanta, eu vou fazer de vocês uma grande nação. O Senhor muda as situações, Ele conserta todas as situações, Ele nos dá um futuro de paz, um futuro de bênção, um futuro de alegria. O Senhor é o Deus do futuro, o Senhor não é o Deus do passado, que não faz mais hoje. O Senhor não tem problema, meu Pai. O Senhor não tem problema de esquecimento. O Senhor não é um Deus que, agora eu já não me lembro mais. Não, o Senhor faz hoje, o Senhor faz de novo. Esse é o Deus que nos vê. O Senhor nos enxerga. O Senhor não deixa os olhos fechados. Os seus olhos percorrem toda a terra em busca de um coração para o Senhor abençoar. O Senhor, meu Deus, está tão vivo, está tão presente. Meu Deus, eu peço ao Senhor, abra a visão dessas mulheres, abra o coração dessas mulheres, abra o entendimento, meu Pai, dessas mulheres, aquelas que estão sentadas esperando a morte, aguardando, meu Pai, a morte, porque acham que a única opção, a única saída dela é morte, é tristeza, é vergonha, é humilhação, e não, meu Pai, não é. A opção é vida, é Jesus, é vida, é solução. O Senhor é a solução, meu Pai, de cada questão. Eu peço agora, meu Pai,
que aonde eu não consegui chegar, que o Senhor chegue, que mulheres sejam inundadas da certeza e da resposta, que mulheres sejam inundadas, meu Pai, do seu favor, do seu entendimento. Abra a visão, abra caminhos, meu Pai, que possamos ver uma fonte no deserto. Há lugares, meu Pai, há situações que parece que não tem saída, mas a saída está na nossa frente. A saída é Jesus, a saída é o Senhor. Meu Deus, abra um caminho no deserto. Abra, meu Deus, uma fonte no deserto. Eu peço ao Senhor, meu Deus, ajuda cada uma dessas mulheres a vencerem seus traumas, seus medos, suas dificuldades. Em nome do Senhor Jesus, os seus planos são de vitória, os seus planos não são de derrota, os seus planos é um futuro de paz, um futuro abençoado. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não volta atrás de uma decisão, o Senhor não deixa de decidir alguma coisa, o Senhor não deixa de fazer alguma coisa, o Senhor faz. Esse é o nosso Deus que faz, esse é o Deus que nos vê, esse é o Deus que nos enxerga, o Senhor nos vê, meu Pai, e eu peço ao Senhor, que caso não seja pelo choro dela, que seja, meu Deus, então por alguém ali da família, o Senhor escuta os filhos, o Senhor escuta o lamento dos filhos, o Senhor escuta o choro dos filhos. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ouça o clamor dessa casa e dessa família. Meu Deus, ouça o clamor, que suba ao Senhor com um cheiro suave, que nada seja um impedimento para que as orações dela alcancem o céu, que nada seja um impedimento para que as orações dela cheguem, meu Deus, até o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abra a visão, encha de coragem, prepara, meu Pai, o coração da pessoa que ela tem que ir e sujeitar-se, que o coração, meu Deus, de pedra ali seja quebrantado e que ela possa chegar, meu Deus, até essa pessoa e confessar alguma situação, pedir perdão, sujeitar-se àquela pessoa. Mas quando o Senhor nos dá uma palavra, o Senhor também nos dá condições. Quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, o Senhor prepara o terreno. O Senhor nunca manda a gente ir no seco, na dúvida. Não, o Senhor também tem essa misericórdia, porque a sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor não trata a nossa vida como e as coisas que nós fazemos errado da forma que a gente merece, porque o Senhor é bondoso e misericordioso. O nosso fardo, meu Deus, o fardo que carregamos muitas vezes é leve, porque o Senhor nos fortalece. Então eu peço em nome do Senhor Jesus, quebranta os corações que precisam receber perdão. Meu Deus, prepara o terreno, prepara a situação e encaminha essas mulheres em nome do Senhor Jesus, que elas sejam, meu Deus, e que a visão tome conta da vida dela, que a visão seja completamente renovada agora, que o espírito seja completamente renovado agora, e que ela tenha sabedoria, entendimento, meu Pai, e visão, porque às vezes a situação para ela resolver está ali, na frente dela, ela só precisa enxergar. Esse é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, ainda na posição de escravo, de excluído, rejeitado. O Senhor é o Deus que nos vê. Eu peço que o Senhor vá resolvendo situações, abrindo caminhos, ajudando corações e dando entendimento, sabedoria, força e, além de tudo isso, coragem, porque tem que ter muita coragem para obedecer uma ordem do Senhor. Então eu peço que o Senhor enche essa mulher de coragem e que ela possa e que ela consiga reverter toda e qualquer situação, para que viva um futuro de paz, de bênção e de alegria, assim como ela deseja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço, meu Deus, ao Senhor, por mais esse período de oração, por mais esse período de trabalho Casa Firme, e que mulheres estejam sendo edificadas na rocha, meu Deus, e que respostas cheguem à tenda dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada, Espírito Santo, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.